Olá, bem-vindo de volta. Vamos lá para a nossa aula de tipografia parte 2. Eu quero fazer essa aula bem objetiva para você não ficar com muito sono, beleza? Primeiro nós vamos falar de anatomia, que vai tratar de partes específicas de uma fonte. Então o que você tem que entender? Que quando uma fonte é criada, a referência dela é a letra X. Eu desenho um quadrado, ou posso desenhar um retângulo cuja largura seja menor do que a altura, e usar a referência para a definição da distância entre a linha X, que seria a cabeça da letra X, que é o topo, e a linha de base. Isso vai ficar mais claro. Linha de base e linha X. Peguei aqui a letra A, eu tenho a linha de base, que é onde ela se apoia, e nesse caso eu estou usando letras não ascendentes, ou conhecidas também como caixa baixa. Tenho a linha X, que é o topo da letra, onde as letras ascendentes terminam, ou caixa baixa. Você vai ouvir muito esse termo, caixa baixa, caixa alta, caixão e por aí afora. Ascendentes são as letras que possuem uma haste acima da linha X. Então eu tenho a linha de base, tenho aí os caracteres de exemplo para ascendente, tenho a linha X, que é a referência da letra X, e aí eu tenho essa linha de topo, que é a linha ascendente. As descendentes são o contrário, são letras que possuem uma haste abaixo da linha de base. Então eu tenho lá a linha de base, tenho as letras, a linha X e a minha linha descendente, está abaixo da linha de base. Resumindo, ascendente está acima da linha X, descendente está abaixo da linha de base. É meio óbvio isso também, né? Eu tenho outro termo que chama abertura, que é a parte aberta de uma letra. Isso é bem visual. Tem o miolo, que em algumas literaturas chama de oco, parte fechada ou interna de uma letra. Então também está bem claro. Barriga ou bojo, que é essa curvatura característica de algumas letras. Então, parece uma barriga. Aliás, eu já tive uma barriga assim, viu? Estou melhorando. E agora a gente vai falar sobre nomenclatura, que é a linguagem utilizada para referenciar possibilidades no trabalho com a tipografia. Eu poderia fazer aqui um monte de slide, mas eu prefiro mostrar na prática. Então, para isso, eu vou entrar no software, um software que eu adoro, que é o InDesign. Estamos aqui no InDesign. Eu criei 4 molduras de texto, que é uma característica do software. E o InDesign tem um negócio muito legal que chama texto falso. Eu venho aqui preencher com texto de espaço reservado. Blá, blá. Já preencheu tudo. O que eu tenho que entender da nomenclatura? Primeiro, vou selecionar tudo aqui. Fonte. Fonte é uma nomenclatura, que você já aprendeu. Eu vou trocar para futura. É uma fonte. Cada fonte pode oferecer mais ou menos estilos. Então a futura é uma fonte rica. Eu vou mudar para light. Eu vou mudar para medium. E vou pegar a top best of the world, que é a Helvética, que em algum lugar eu comentei que ela tem 50 variações. Vai contar? Eu estou com preguiça, eu não vou contar não. Uma observação sobre fontes. Eu vou voltar aqui para a Goody, que eu gosto mais dela. Pronto. A sua lista de fontes é responsável direta pela lentidão da sua máquina. Quanto mais fontes você tiver instalada na sua máquina, mais lerdo vai ficar a sua máquina. E aí você fala, esse software é uma carroça. Não é você que instalou um monte de fontes. Então o que você tem que fazer? Assistir uma aulinha que eu estou preparando que chama Gerenciamento de Fontes. É legal e todos os seus problemas com a lentidão de máquina por conta de fontes serão resolvidos. R$10, depois eu passo a minha conta. Outro termo, outra nomenclatura em tipografia é corpo. Qual é o corpo da letra? 12, 10, 24. Ah, não, eu quero 13. Você digita 13 e está aí o corpo da letra. Automaticamente, o software vai te oferecer uma entrelinha.
Para ficar mais fácil para entender, eu vou colocar aqui corpo 10, entrelinha 12. Corpo 20, não tenho, vou escrever. 20, entrelinha 24. O que você observa aí? Que a entrelinha sugerida pelo software, ela é 20% mais o tamanho da letra. Vamos explicar. Letra 10. Quanto é 20% de 10? 2. 10 mais 2, 12. Então, esse é o padrão que o software te apresenta. Se eu colocar 20, 24. Por quê? 20% de 20 são 4. 20 mais 4, 24. Entenderam? E tem alguns valores quebrados. Eu quero trabalhar com o corpo 12. Ele vai me sugerir 14,4. Isso de ser quebrado não tem problema algum. O importante é o quê? Que o respiro entre uma linha e outra, ele está perfeito. Tranquilo? Seguindo. Temos os alinhamentos. No caso do InDesign, fica aqui do lado direito. O alinhamento padrão é a esquerda. Tem um centralizado. Direita. Justificado. Cuidado com o justificado. Esse cara é um perigo. Quando você justifica com a última linha à esquerda, maravilha. Justifica a última linha ao centro, pode ter uma ou outra aplicação. Forçar o justificado, fez besteira. Essa escolha ela tem que ser muito criteriosa. Eu vou te mostrar por quê. Olha os buracos que ficam nos espaços. Isso é feio demais da conta, como diz lá em Minas Gerais. Ctrl A, vamos manter aqui, justificado com a última linha à esquerda. Um erro que eu costumo ver também em alguns diagramadores, isso eu acho um pecado, é quando de um parágrafo a pessoa vai lá e dá um Enter. Então o que a pessoa faz? Dá um Enter e fica esse buraco no meio. Na área editorial isso é um erro gravíssimo. Você pode fazer esse buraco em trabalhos escolares, em trabalhos de escritório, em monografias. Inclusive, monografias têm até umas regras sobre isso. Mas no texto editorial, isso é um erro. Como que eu devo proceder? Seleciono meu texto. No caso aqui do InDesign, eu venho no botãozinho de parágrafo. Tenho essa opção aqui de deslocamento da primeira linha. Vou colocar 5. Olha que beleza que fica. Isso deixa o texto mais limpo, fica mais fácil de identificar cada parágrafo. Lembra quando você estava na escola, a professora falava ditado, parágrafo, 2 dedos? É isso daqui. Vou manter o cursor aqui na primeira linha. Um recurso bacana que alguns softwares oferecem é a capitular. Presta atenção no nome. Capitular, abertura de capítulo. Eu posso usar isso, então, no início do texto de um capítulo ou no início de uma matéria. Como que eu procedo? Eu clico aqui no botão de parágrafo, aí eu tenho esse íconezinho de capitular, aí eu venho 1, não é capitular. 2, já passa a ser capitular. 3, 4. O que acontece? Quando eu uso capitular, eu não uso a entrada de parágrafo. Então, aqui na primeira linha, eu vou retornar para 0. Olha que bonito que fica. Além disso, a capitular ela pode ter a sua fonte modificada. Vou pegar uma outra fonte aqui, Cândida. E, se for o caso, dependendo de o que você vai fazer, você pode colocar cor. Mas mantenha assim por enquanto. Tranquilo a capitular? Ótimo. Agora vamos ver alguns termos que são comuns na área de tipografia. Outro erro que a gente costuma encontrar em diagramação são viúvas e órfãs. O que é uma viúva? É uma mulher que perdeu o marido. Isso aqui é uma viúva. Eu tenho a última linha de um parágrafo sozinha, começando uma coluna. Isso é uma viúva. Aqui eu tenho uma palavra sozinha como última linha de um parágrafo.
Isso é uma viúva. Tem uma outra incidência de erro, depois eu mostro para vocês, que chama órfã. Muito bem. Antes de ensinar como eliminar viúvas e órfãos, eu preciso mostrar um outro recurso que vai servir posteriormente para eliminar viúvas e órfãs. E se não der certo, nós temos mais um recurso para isso. Então vamos lá. Par-kerning. Bonito esse nome, né? Kerning. Meu próximo filho se chamará Kerning Engelmann. O que é o kerning? Quando uma pessoa cria uma fonte, alguns caracteres eles ficam mais distanciados por conta daquela nossa caixa X. Então, o que acontece? O designer ele faz um deslocamento de caractere para simular a proximidade entre as letras. Então, por exemplo, aqui no transformar na fonte Goody, que o padrão é 190, se eu colocar 0, sem kerning, olha como fica. Então, durante o processo de construção, o designer dessa fonte, ele pensou nessa aproximação de caracteres com a letra T maiúscula. Se eu ver numa outra fonte, como a fonte Helvética, eu percebo que o valor é diferente, porque o desenho da letra é diferente. Se eu clicar aqui, onde eu tenho a fonte Futura, é um outro valor. Então, cada fonte trabalha um par-kerning diferenciado. E aí o designer ele tem que se preocupar com essas proximidades dos caracteres. Muito bem. O que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso diminuir ainda mais. Vou exagerar, tá? Ou se você não gostar do kerning original, você pode aumentar. Então você acha um valor ideal. Então funciona por pares. Eu tenho que colocar o cursor entre as duas letras. Tudo bem? Isso é chamado de kerning métrico. Eu consigo trabalhar a distância entre os caracteres. Quando eu seleciono todo o texto, estão vendo que aqui em cima está métrico? Eu não tenho a possibilidade de usar o valor. Então eu vou usar o kerning óptico. O que o óptico faz? Ou ótico, né? Ele dá uma visualização melhor dos pares de letras. Então, percebam como deu uma aproximada nas letras. O que aconteceu com a viúva que eu tinha aqui em cima? Morreu. Se a viúva morreu, ela foi enterrada com o marido. Essa também foi péssima, hein? Muito bem, mas aqui eu não consegui eliminar a viúva. E nem aqui. O que eu faço nesse caso? Eu não uso kerning, eu vou usar tracking. Para usar o tracking, eu seleciono o parágrafo e aí eu venho aqui nesse campo de baixo, tracking. E aí eu vou colocar um valor negativo, menos 10. Matei a viúva. Esse daqui, menos 10, não deu. Menos 20, também não deu. Quando você não conseguir subir a palavra, o que você faz? Você pode fazer o contrário, aumentar. Aí eu aumentei para 20. Embora tenha ficado alguns buracos aqui, porque o texto está justificado, eu resolvi o problema da viúva. A regra é clara, diz Arnaldo César Coelho. Ou menos 20, ou mais 20. Não use valores maiores, porque senão vai ficar muito feio, ou vai ficar muito aberto, ou muito apertado. Tranquilo? Então, quando eu tiver incidência de viúvas ou de órfãs, aí eu tenho que pensar em usar o kerning e, às vezes, o tracking. O que é uma órfã? Eu vou forçar uma órfã aqui. Eu vou abrir essa moldura. Quando eu tenho a primeira letra de um parágrafo como última linha de uma página ou de uma coluna, então ela está sozinha aqui embaixo. Isso é uma órfã. Viúva é a última, órfã é a primeira. Está claro isso? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar um jeito de empurrar essa primeira linha para lá ou trazer uma outra linha
Então eu vou selecionar esse parágrafo aqui, que é bem grande. Está vendo? Ele está terminando justo aqui na coluna. E vou aumentar o tracking dele para 10. Não houve incidência de viúva e eu matei a órfã. Quer dizer, eu vou ser preso e vou pegar 60 anos de cadeia, que eu matei a viúva, matei a órfã, matei todo mundo. Ficou claro? Então, para eu evitar esse tipo de erro, que é um erro grave dentro do design gráfico, eu uso ou kerning ou tracking, embora o kerning seja mais indicado para o trabalho de pares. Tranquilo? É isso. Então, na área de tipografia, existem os termos fonte, aí eu tenho o estilo da fonte, que vai depender da fonte que você está usando, tem o corpo, tem a entrelinha, que em algumas literaturas é leading, aí eu tenho caixa alta, que é a letra maiúscula, eu tenho versalete, que é uma prima minha, mentira, versalete é quando a letra minúscula fica com o desenho da maiúscula. Alguns designers não gostam de usar isso, diz que não condiz com equilíbrio, blá, 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 blá. Cara, você tem que trabalhar para dar uma solução gráfica e harmoniosa para a sua área de texto. Então, se existe o recurso, por que não utilizá-los? E aqui no caso do InDesign, eu tenho mais 2 recursos. Eu tenho o sublinhado, que ninguém usa mais, porque sublinhado significa hiperlink, aquela coisa da internet. E tem o riscado, ou taxado. Ele risca o texto. Qual é a função disso? Boa pergunta, né? Muito bem. Você enviou seu texto para Eduardo Engelmann. Revisar. Eu sou revisor. Eu leio esse parágrafo. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para você ver melhor. Fala, esse parágrafo ele não está com muito sentido. Eu não sou autor. Isso aqui é um código entre o revisor e o autor. Então, quando eu mandar esse texto de volta para o autor, ele vai ver esse texto riscado e ele vai falar, realmente não está bem escrito. E aí ele vai reescrever de novo esse parágrafo. E aí, quando ele mandar de volta, eu vou lá e tiro o taxado ou o riscado. Suave? Então, veja que legal. Os softwares, eles nos oferecem recursos tipográficos para que nós harmonizemos a nossa área de diagramação. Faltou um ponto final aqui, né? Entenderam? Então, a nomenclatura que existe na área de tipografia, ela permite que você faça vários ajustes no texto e não fique espremendo, ou expandindo, ou mudando a entrelinha. Você tem recursos específicos para resolver qualquer situação. Eu sugiro que você adquira um desses livros. Se você tiver com grana, adquira os 3. Design e Tipografia, da Ina Saltz. Guia de Tipografia, do Timothy Samar. Aliás, esse autor é fantástico. Ele tem vários livros. E Tipografia, Origem, Formas e Uso das Letras, do Paulo Reintlinger, de Portugal. Inclusive, esse cara ele tem um site muito bacana que chama tipógrafos.net. Acessa lá que tem bastante dica sobre tipografia. Valeu!